sei lá, Fernandinho Beiramar, talvez, né? E outros. Aqui tem bastante, aqui tem pouquinho. Quase todos os casamentos entre opostos se dá, na verdade, entre um predominantemente generoso com um predominantemente egoísta. Essa é que é, no fundo, a grande diferença. Não é um ordeiro com um bagunceiro, nem um que dorme tarde com outro que dorme cedo, nem um que é esportista com o outro que é intelectual, não. É um generoso e um egoísta. Quer dizer, o egoísta se caracteriza por ser o quê? O tipo mais estourado. Porque não é só ele recebe mais do que dá, como ele, em geral, é mais estourado, mais agressivo. Ele é chamado, autodenominado, uma pessoa muito sensível. Autodenominado também de pessoa de gênio forte e estopim curto. Tudo como se fosse virtude. Na nossa cultura vê esses valores de um modo equívoco. Não sabe se isso é virtude ou se isso é defeito, se isso é maturidade ou imaturidade. Isso é, obviamente, imaturidade emocional. O egoísmo é imaturidade emocional porque não é autossuficiente. O egoísmo é imaturidade emocional porque ele, na verdade, implica em baixa tolerância à frustração e contrariedade. O indivíduo estoura cada vez que ele é contrariado porque não aguenta a contrariedade, né? E é exigente, cobrador, reclamento, sempre mais ciumento. Enfim, um pacote, né? Todo mundo conhece. Mais ou menos metade da população do mundo. A outra metade, que aqui não tem quase ninguém, como eu disse, né? A outra metade está do lado de cá. São os bonzinhos. Bonzinho não é grande coisa também. Que nos meus primeiros trabalhos dos anos 70, aí eu falava que o generoso era uma maravilha, o egoísta é uma porcaria. É tudo mentira. É um acordo isso aqui. Aliás, o Erich Fromm chamava essas relações de sadomasoquista. Quer dizer, na Arte de Amar ele já falava nisso, porque ele chamava, então o sádico era o egoísta e o masoquista o generoso. Na verdade, o generoso é um indivíduo que gosta de dar, ele é mais tolerante à contrariedade e frustração, nisso ele é mais maduro. Mas ele é panos quentes, ele aguenta os desaforos, ele tem uma ótima capacidade de conciliar, ele é bonzinho, ele adora dar, ele se sente elevado, superior e mais seguro e envaidecido quando ele age de modo generoso. Então ele, no fundo, precisa e gosta do egoísta tanto quanto o egoísta do generoso. Que este tipo egoísta, no fundo, ele admira e valoriza o tipo generoso, que ele não é, e eventualmente gostaria de ser, e que o generoso, de alguma maneira, também admira uma certa ousadia do egoísta de ser assim reivindicador e exigente, que ele não é e talvez gostaria de ser. Não é? Como são duas coisas incompletas e mal acabadas, de alguma maneira existe uma recíproca admiração, pelo menos numa primeira etapa, entre essas pessoas assim complementares, e que não são evolutivas, porque um reforça o jeito de ser do outro. O egoísta só existe e continua egoísta por culpa é a palavra certa, do generoso, que não adianta depois vir acusar o outro não, porque ele é responsável. Ele que fica alimentando o egoísmo do outro e depois reclama, fala, olha, sabe, olha como é que ele é, não sei o quê. Na verdade, ele é coautor e cúmplice disto. Um dia termina, porque o generoso se enche e resolve cair fora. Quase sempre termina por iniciativa do generoso. O egoísmo acaba quando acabar a generosidade e, portanto, nós temos que fazer uma cruzada contra esse duplo padrão moral que vive na nossa cultura, porque vocês não podem imaginar o que é complicado ser filho de um casal assim, ou seja, quase todos nós, não é? Porque eu olho para um pai de um jeito, a mãe é de outro jeito, eu não sei que jeito que eu vou ser. Eu tenho um problema de identidade, qual o modelo que eu vou copiar? Meu pai é de um modelo A, minha mãe é modelo B, eles estão juntos e oficialmente se amam, portanto os dois modelos estão validados na cultura, um pelo outro, e eu sou um nenê e eu tenho que decidir, com 3 anos de idade, se eu vou ser egoísta ou generoso. Uma decisão que vai me acompanhar para todo sempre. E se eu for o segundo filho, eu vou ter que escolher, na verdade, o oposto do meu primeiro, do meu irmão mais velho. Então eu já cheguei escolhido. Só com um padrão. Então, esse tipo de aliança conjugal, não acho que tenha futuro nenhum no século XXI. Isso é o que está em vias de extinção. O que vai acontecer é a evolução desses dois tipos na direção da justiça,
e a formação de pessoas mais bem individualizadas, porque o individualismo ajuda nisso, porque o individualismo acaba com esse jogo. O individualismo acaba com este jogo. Ninguém vai dar mais do que recebe, ninguém vai receber mais do que dá. Vamos ser justos, vamos ter troca. Troca. A palavra-chave do justo é troca. Dar e receber na mesma medida. Evidentemente que neste contexto, nós vamos ter pessoas mais inteiras e mais bem acabadas. Essas pessoas se unindo entre si, estabelecem relações de outra qualidade. Porque isto aqui termina hoje em divórcio em menos de 10 anos, em praticamente 100% dos casos. O número de divórcios em relação ao número de casamentos das pessoas de classe média para cima em grande centro urbano é de alguma coisa em torno de 80%. 50% da população geral, né? E, portanto, se vocês pegarem centros urbanos grandes e classes sociais mais sofisticadas, é 80%. Todos esses casamentos vão estar nesses 80%. Né? Casamento por afinidade continua sendo minoria, funcionam muito melhor e podem durar em concórdia a vida inteira. Então o mundo caminha numa direção individualista, o que significa que o amor de fusão, o amor romântico, deve se modificar para um outro tipo de amor, que eu chamo de mais amor, quer dizer, um amor modificado, onde ele é mais próximo da amizade e do companheirismo do que daquela coisa de ficar grudado assim, porque o individualismo cresceu, em vez de ser a fusão de duas metades, que é o amor romântico do século XIX, nós vamos viver a aproximação de dois inteiros. Isto aqui tem um buraco aqui, mas não é uma metade. Parece uma metade, mas é um inteiro. Esse inteiro, que se sente meio, mas não é meio. Eu me sinto meio, mas eu sou inteiro. Então esse inteiro tem que se aproximar de outro inteiro. E a palavra concessão, que era a palavra-chave das relações de fusão, provavelmente vai ser substituída pela palavra respeito, que é o oposto. Né? Em vez de querer eu me acertar com o outro fazendo um arranjo e eu deixando de ser aquilo que eu sou, eu vou ser respeitado e vou respeitar a maneira de ser do outro. Aproximação de dois inteiros é aquilo que eu chamo de mais amor, é muito mais próximo do que tradicionalmente se chama de amizade, e é para onde eu acho que caminham as relações afetivas, com ou sem casamento, com ou sem filho, homo ou heterossexuais. E, se não for isso, é sozinho, porque a capacidade de aguentar gente mandando na gente, gente comandando a gente que põe nome de ciúme ou do que quer que seja, fica impondo e impingindo normas e estilo de vida a cada um de nós, isso provavelmente não vai resistir nem mais uns 3, 4 aninhos aí.